Olá, seja muito bem-vindo aí à nossa palestra sobre o futuro e vamos falar também do presente da aromaterapia. E eu espero que você aproveite bastante conteúdo, espero que você esteja bem, relaxe e aproveite aí a nossa palestra. Não sei se você está vendo ao vivo, se você está vendo a versão gravada e editada, que vai ficar depois disponível, mas de qualquer forma, aproveite o conteúdo, relaxe e curta, e o que precisar depois é só falar com a gente. Então, vamos lá, vamos começar aqui falando do futuro da aromaterapia. O que a gente vai falar aqui? Vamos fazer uma introdução e alinhamento de conceitos sobre a aromaterapia. Vamos falar do cenário atual da aromaterapia no Brasil e no mundo, sinais de desenvolvimento do mercado. Vou mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo que mostra que esse mercado está crescendo e vai crescer ainda mais. E oportunidades na aromaterapia que todo mundo vê e as oportunidades mais diferentes, mas que vão crescer, que são incríveis, que são ótimas para quem está começando agora. O mercado é muito grande, tem muitas formas de atuar e a gente vai falar das principais delas hoje nessa palestra, nesse workshop, como você preferir chamar. Então, vamos começar falando aí o que é a aromaterapia. A aromaterapia, para mim, é um tratamento holístico de cura que usa óleos essenciais para promover saúde e bem-estar. Existem muitas definições, essa talvez é a que eu mais gosto. E o que a gente chama de holístico, às vezes a gente ouve a palavra holístico e pensa numa coisa mais mística, mas holístico simplesmente quer dizer avaliar o ser humano como um todo. Então quer dizer que a gente olha não só o problema, não só o sintoma, mas tudo que pode estar causando, a gente tenta buscar a raiz desse problema. É isso que a aromaterapia e a maioria das terapias complementares faz. E o segundo ponto é que a aromaterapia é uma ciência, né? Apesar da gente ver muitas questões energéticas, vibracionais e crenças, que também acabam se dando bem com a aromaterapia. Mas a aromaterapia é sim uma ciência e tem muita pesquisa e muita coisa por trás, e a gente vai falar um pouco disso durante esse evento de hoje. E a aromaterapia é uma técnica alternativa de tratamento. É isso que as pessoas normalmente falam, mas eu não gosto muito da palavra alternativa e eu prefiro mudar para complementar. Porque a alternativa pressupõe que você está trocando uma coisa por outra. Então, ela não é uma alternativa à medicina tradicional. Ela é um complemento à medicina tradicional. A gente não vai, nem a proposta do estudo da aromaterapia, substituir a medicina tradicional. Muito pelo contrário, o que a aromaterapia traz é juntar com a medicina e complementar e criando mais valor para a cura e bem-estar das pessoas. Então, o que é? Então, a terapia integrativa é a união e o conjunto de práticas e técnicas complementares voltadas para o cuidar da nossa saúde e bem-estar. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, acupuntura, o reiki, florais, a constelação, cromaterapia, homeopatia, e tem diversas outras que, junto com a aromaterapia, formam todas essas terapias complementares. E o uso conjunto dessas terapias complementares, entre elas ou junto com a medicina tradicional, é o que a gente chama de terapia ou medicina integrativa. A aromaterapia, entre elas, é sem dúvida a que tem a maior quantidade de embasamento científico por trás. A gente tem muita pesquisa, muita coisa relacionada aos óleos essenciais e seus efeitos, em que, às vezes, em outras, falta um pouco dessa comprovação científica. É por isso também que a aromaterapia tem ganhado mais adeptos durante esses últimos anos. A principal ferramenta da aromaterapia são os óleos essenciais. Hoje existem mais ou menos 300 a 400 óleos essenciais catalogados. Claro que nem todos estão sempre disponíveis para a gente usar e comprar, e nem todos têm muitos estudos para a gente saber exatamente o efeito dele no nosso corpo, mas existem muitos óleos, e é isso que torna a aromaterapia também capaz de atuar em diversas condições muito diferentes. Você vai desde uma alergia, vai para um bem-estar, vai para tratar uma coisa mais emocional, você vai um problema de pele, um cosmético natural, você consegue ir para muitos ramos por conta dessa variedade de óleos essenciais e da composição química muito rica que cada um desses óleos tem, de diversas plantas que vêm de vários locais do mundo. O que é o óleo essencial? O óleo essencial é um líquido hidrófobo natural e volátil que contém componentes químicos das plantas de onde eles são extraídos. É uma frase bonita para a gente botar aqui, né? Hidrófobo quer dizer que ele não se mistura com água, assim como qualquer outro óleo. Então, se você pegar o azeite da sua casa e misturar num copo de água, você vai ver que o azeite fica boiando na água e eles não se misturam. E o óleo essencial é assim também. E volátil porque ele evapora muito facilmente. Se você pegar um frasco de 10 ml de óleo essencial e deixar aberto aqui na sua mesa, você vai ver que, sei lá, em 30 dias você não tem óleo mais nenhum. Ele vai evaporando bem rápido e some completamente. Diferente
de um azeite ou de um outro óleo vegetal, que ele é um óleo fixo, e a gente chama porque ele não evapora, não é volátil. E essa volatilidade do óleo é o que traz aquele aroma, que ele vai evaporando e a gente sente, e é isso que também nos facilita de usá-los. E para que a gente usa a aromaterapia? Bom, para bem-estar, eu estou falando de um relaxamento, para se sentir bem, para aprimorar o seu ambiente, para uma massagem relaxante, para simplesmente se deliciar com os aromas incríveis dos óleos essenciais. Depois que você começa a usar óleos essenciais durante um tempo, você já consegue perceber o que é um aroma natural, o que é um aroma sintético, assim como um perfume, ou uma essência daquelas que você compra para perfumar o ambiente, que são totalmente sintéticas, feitas em laboratório, diferente dos óleos essenciais que são totalmente naturais e vêm de plantas. E então você acaba conseguindo perceber o que é natural e o que não é. E você tem condições clínicas físicas, que a gente pode chamar, por exemplo, de dor, infecção, uma inflamação, uma insônia, uma enxaqueca, um enjoo, um problema de pele, diversas aplicações que podem ser feitas com os óleos essenciais. E temos as condições clínicas emocionais. Eu estou falando aqui, por exemplo, uma depressão leve, uma irritabilidade, uma ansiedade, um pânico, entre outras, que a gente pode atuar com os óleos essenciais. E quando a gente fala de condições físicas e emocionais, a gente fala de cura e de alívio de sintomas, e dependendo do que a gente está tratando. Em algumas condições a gente consegue realmente curar com a aromaterapia, em outras a gente vai fazer alívio de sintomas e a gente pode atuar até em condições mais graves, aí, como câncer, autismo, déficit de atenção e outros. Então a gente não vai curar essas condições, mas a gente pode dar qualidade de vida e a gente pode aliviar alguns sintomas. A gente já tem casos de usar óleos essenciais em hospitais, eu vou falar disso mais adiante, para enjoo, até de quimioterapia. Então, tudo isso, os óleos essenciais conseguem atuar nessas condições, às vezes só dando uma qualidade de vida, às vezes atuando na cura em si. Alguns óleos têm efeitos antiviral, que conseguem, em uns casos, eliminar o vírus, em outros casos, diminuir a proliferação do vírus e fazer com que o seu corpo atue melhor na cura daquela condição. Existem muitas e muitas formas de atuar, isso para mim talvez seja o principal benefício, a principal beleza da aromaterapia. E o que a aromaterapia não faz? Eu acho que é tão importante quanto saber o que faz é saber o que ela não faz. Então, diagnósticos, médicos, exames. A aromaterapia, nenhum aromaterapeuta faz isso. Tratamento de doenças graves. Como eu falei, a gente não vai tratar um câncer, a gente não vai tratar um autismo, até porque muitas vezes essas condições exigem técnicas muito avançadas e às vezes não tem nem tratamento. O que a gente vai fazer é ajudar essas pessoas com alívio de sintomas, melhoria de condições de vida. Inclusive, em pacientes terminais, existem protocolos com aromaterapia para uso em pacientes terminais para dar uma qualidade de vida, às vezes não só para o paciente, mas até para a família daquele paciente, levar essa última parte da vida de uma forma mais tranquila, com mais qualidade, e a gente consegue ajudar de uma forma que significa muito para essas pessoas, e é incrível quando você consegue ver o que dá para fazer com os óleos essenciais. E a aromaterapia não faz mágica, né? Tudo que a aromaterapia faz tem ciência por trás, né? Tudo tem explicação biológica, fisiológica ou emocional por trás. Mesmo que você não saiba qual é a explicação, essa explicação existe. Às vezes, a gente usa algumas expressões mais genéricas para explicar o que a gente está sentindo quando a gente tem um resultado da aromaterapia. Que, no fundo, ele só está estimulando o nosso corpo a produzir substâncias como hormônios, enzimas e outras coisas que acabam causando uma tal sensação. E a gente usa assim, nossa, isso limpou a minha alma, né? Porque isso é como você se sente e é verdadeiro. Mas, no fundo, é só, de repente, uma dopamina, uma serotonina que está sendo estimulada e produzida pelo seu corpo e fazendo você se sentir bem. Então, sempre tem uma explicação biológica e científica para aquilo que a gente tem. Quando a gente fala de uma forma mais genérica, às vezes a gente acaba passando uma impressão de que aquilo é místico, ou que depende de alguma crença, ou que você acredita, mas, na verdade, aquilo é uma consequência de uma ação física, química e biológica que está acontecendo no seu corpo a partir de um estímulo feito por um óleo essencial. E saber esses limites faz com que você tenha mais credibilidade, que você atue com mais segurança e que você consiga ir mais longe usando os óleos essenciais, seja na sua carreira como aromaterapeuta ou na sua profissão, ou até se você usar de forma avançada na sua casa. É muito importante que você saiba o que a aromaterapia também não pode fazer e até onde ela vai chegar. E eu vou falar agora um pouquinho do cenário atual da aromaterapia. E o que a gente quer com a aromaterapia? A gente quer fazer bem as pessoas, a gente quer trabalhar com o que a gente gosta, a gente quer ter sucesso na nossa carreira como aromaterapeuta, por exemplo. A gente quer aprimorar a nossa profissão atual. Se você já trabalha com outras terapias ou é um profissional de saúde, a aromaterapia pode ajudar muito a aprimorar o serviço que você já presta.
A gente quer enxergar oportunidades e crescer continuamente e me sentir seguro para sugerir mudanças significativas na vida das pessoas usando os óleos essenciais. No final, é isso que a gente quer. A gente quer um sucesso, uma satisfação, uma renda justa, que nos dê conforto. E ninguém vai ficar milionário com a aromaterapia, mas, sem dúvida, é uma profissão que pode dar um conforto e uma vida boa para quem realmente gosta daquilo. Se você... aromaterapia, e eu acho que assim, qualquer profissão ligada à saúde é para pessoas que gostam daquilo. Você não é um bom médico se você não gostar de ser médico. E você não vai ser um bom aromaterapeuta se você não gosta de aromaterapia. Fazer isso só por dinheiro não vai dar certo. Você precisa de um amor, de uma paixão para isso funcionar bem, para lidar com outras pessoas que todas essas profissões ligadas à saúde precisam ter. A aromaterapia não é diferente disso. E o que a gente passa quando a gente está decidindo se a gente quer ingressar nessa profissão, se a gente quer mudar, se a gente quer adotar a aromaterapia no que a gente já faz, né? Será que eu consigo? Será que o mercado para trabalhar é bom? Será que os meus clientes vão gostar? Será que eu posso trabalhar com saúde mesmo sem ter uma formação superior como médico, enfermeiro, ou psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa relacionada à saúde? Eu preciso ter isso para usar a aromaterapia? Eu já vou adiantar aqui que não, você não precisa. Será que eu vou fazer mal a alguém quando eu começar a usar? Essas são as principais dúvidas de quem está querendo ingressar no mundo da aromaterapia, seja para ser aromaterapeuta ou para usar isso na sua profissão atual. E eu tenho certeza que para cada uma dessas perguntas a gente tem uma resposta muito positiva e eu vou tentar responder algumas delas durante o resto dessa apresentação. Bom, a primeira coisa é, você pode, não importa de onde você veio, qual o seu conhecimento, se você tiver vontade, se você gostar, se você vê que essa oportunidade é para você, eu não tenho dúvida que a aromaterapia pode mudar a sua vida, pode te dar uma carreira e pode dar um diferencial na sua profissão. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso e você também não vai ter quando a gente terminar aqui. Existem muito mais oportunidades do que você imagina. A aromaterapia é muito mais do que você atender e sugerir óleos essenciais. Tem muitas e muitas formas de trabalhar e eu vou falar de algumas delas aqui e algumas que eu tenho certeza que você nunca imaginou. Essa aqui é uma empresa especializada em análise de informações de mercado e ela mostra que o mercado de aromaterapia, de serviços de aromaterapia, vai para mais de 4 bilhões de dólares até 2029 e vai crescer aí mais de 10, 11% ao ano, o que é muito maior do que a maioria dos outros mercados. Esse aqui é a previsão de crescimento global da aromaterapia, que foi desde 2015 até 2018, 2019, onde foi previsto até 2026, para chegar a um mercado aí, incluindo óleos essenciais, serviços e tudo relacionado à aromaterapia e óleos essenciais, a mais de 14 bilhões de dólares em 2026. Essa previsão é ainda melhor porque ela engloba coisas que a da outra empresa não englobava. Porém, em 2019, quando foi feito esse estudo, não tinha pandemia. E na pandemia a aromaterapia cresceu demais. Os serviços de aromaterapia, a venda de óleos essenciais, o uso de aromaterapia, os atendimentos online, tudo isso cresceu exponencialmente em 2020, 2021 e 2022. Então, essa previsão de 14 bilhões de dólares para 2026 já está perto de 20 bilhões com esses dados atualizados. Então, a nossa expectativa é que esse mercado cresça e muito. E a gente está falando aqui também de países onde a gente já tem a aromaterapia bem estabelecida e ela ainda assim vai crescer muito. E no Brasil a oportunidade é ainda maior, porque a gente ainda tem muita coisa para crescer que os outros já cresceram. Essa mesma pesquisa mostra que aproximadamente 10% dos americanos que gastam com saúde é destinado a terapias complementares. Ou seja, a adoção de terapias complementares é cada dia maior e faz parte do futuro da medicina, não tenho nenhuma dúvida disso. 10%, ou seja, se uma pessoa gasta, por exemplo, R$1.000 com um plano de saúde, com médico, com remédio, mais ou menos, a cada esses R$1.000, R$100 é gasto com terapias complementares. É claro que nem todo mundo gasta e outros gastam muito mais. Mas é um valor muito significativo e mostra que esses tipos de terapias complementares estão crescendo cada dia mais e a aromaterapia é a que está liderando isso, porque você tem os óleos essenciais, você tem serviço, você tem ciência, você tem comprovação, você tem grandes empresas atuando, empresas como doTERRA, Young Living, a Mountain Rose, a Rock Mountain Essential Oils, essas são as Eden's Gardens, que é uma empresa que eu gosto muito nos Estados Unidos. Essas são as maiores empresas do ramo de óleos essenciais dentro do mercado mundial e principalmente no mercado americano, que é o maior mercado de todos.
Para você ter uma ideia de quanto isso é grande, isso aqui é uma convenção anual da Young Living, que é uma empresa que faz marketing de rede para venda de óleos essenciais, como parecido com o que a Doterra faz aqui no Brasil. Aliás, a Young Living e a Doterra têm uma história junta, que daria para fazer uma palestra só sobre isso. Elas funcionam muito parecido. E para você ter uma ideia do tamanho desse mercado, essa convenção que você está vendo aí na sua tela são de revendedores, não são de pessoas que compram, não, são pessoas que vendem óleo essencial. É uma coisa monstruosa e é claro que a base deles é muito maior do que isso. E você tem ainda muitas outras empresas. Isso é para mostrar para vocês o tamanho de como isso é grande, né? Às vezes a gente não estava nesse mercado, não conhece um pouco, acha que é um negocinho que vende ali no mundo verde, né? Mas o mundo dos óleos essenciais é gigantesco, já é um mercado de bilhões de dólares. E só é isso porque funciona, porque é bom e porque as pessoas estão adotando cada vez mais. Se a gente abordar isso de uma forma certa, correta, profissional, não tenho dúvida que isso é um excelente negócio. Essa pesquisa também mostrou aonde os óleos essenciais são utilizados. E eu quero chamar a atenção para vocês, a variedade no uso dos óleos essenciais não é só em casa, mas também no uso profissional. Em clínicas, spas, hospitais e o que eles chamam de yoga, meditação e outros centros especializados em outras técnicas específicas que usam óleos essenciais como um complemento ou melhoria de performance do que eles oferecem. Eu ainda colocaria aqui o uso no esporte e outras aplicações que ainda não refletiram nessa pesquisa, mas que cresceram muito nos últimos anos. O que eu quero mostrar aqui é que essa parte é o uso profissional. Você vê que a maior parte do uso da aromaterapia é no uso profissional. É claro que isso aqui é o mercado americano e o mercado brasileiro tem a tendência de seguir o americano com um pouco de atraso. Mas a gente está correndo atrás, está crescendo mais rápido do que eles crescem hoje e chegando a esse nível também. Temos cada vez mais e mais clínicas, spas e até hospitais usando óleos essenciais. E é isso que eu vou falar. Esses sinais de desenvolvimento do nosso mercado que mostra que a aromaterapia está crescendo bastante aqui no Brasil. Eu vou começar com essa portaria de 2018 do SUS, que fala da Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, que a gente ouviu tanto falar na pandemia, né, que recomenda o uso de terapias integrativas e complementares, e o Ministério da Saúde, que formaliza isso através dessa portaria de 2018, permitindo e indicando o uso de terapias complementares na rede de saúde pública do Brasil. Então, em 2018, em 2006 já foram aprovadas algumas práticas, em 2017 outras, em 2018 outras, que incluiu a aromaterapia. Demorou bastante, a gente tem já isso em outros lugares há muitos e muitos anos, eu já vou falar disso, mas antes tarde do que nunca. Então, hoje a gente já pode e usa aromaterapia dentro de hospitais do SUS. Obviamente não todos, ainda são poucos que usam, mas isso está crescendo e crescendo cada vez mais. Esse aqui é um hospital Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, que já fez algumas experiências com óleos essenciais e funcionou muito bem. Eu tenho alunos que trabalham em hospitais do SUS que usam óleos essenciais ativamente em diversas áreas, que vão desde a maternidade até o tratamento de câncer, com excelente feedback desses pacientes. Eles gostam e têm melhorado não só o resultado, mas a percepção de qualidade do hospital, quando você usa essas técnicas mais modernas e outras alternativas. O hospital que está na parte de baixo aí da sua tela é o Hospital St. John, em Minnesota, nos Estados Unidos, que também tem um programa muito forte de aromaterapia e, inclusive, ele foi utilizado num documentário da Netflix que se chama A Indústria da Cura. O primeiro episódio dessa série de documentários é sobre óleos essenciais. Eu recomendo que você assista porque é muito interessante. E isso é um outro sinal, né, de desenvolvimento da indústria, dos serviços de óleos essenciais. Essas imagens que você está vendo são imagens da série. Você pode ver aqui nesse senhor que está aí no meio da tela, no peito dele tem um esparadrapozinho. Esse é um esparadrapozinho com umas gotinhas de óleo essencial que fica evaporando e ele fica inalando para melhorar a percepção de dor, diminuir a ansiedade e outras coisas que os óleos essenciais podem ajudar dentro do ambiente hospitalar. Essa é a Amy Quardbeck, a enfermeira responsável pelo programa de aromaterapia desse hospital. Eu tive a oportunidade de falar com ela algumas palavras e algumas mensagens, uma pessoa muito simpática, respondeu várias perguntas minhas. Ela trabalha há 35 anos como enfermeira e há 20 anos com terapias integrativas dentro de hospitais. Para ver como a gente está atrasado, ela já faz isso há 20 anos nos Estados Unidos e aqui no SUS a gente só aprovou isso em 2018. Né? Mas é claro que isso não era tão popular no início como é hoje, e depois da série da Netflix, que ela acabou ficando mais famosa e conhecida,
ela abriu uma empresa que faz hoje consultoria para clínicas, hospitais, spas e qualquer empresa que queira adotar um programa de aromaterapia dentro do seu negócio. E ela faz esse tipo de consultoria também porque tem muita experiência nisso. E vale a pena assistir. O documentário mostra coisas muito positivas, também mostra algumas coisas negativas sobre os óleos essenciais. É muito bem balanceado. Eu acho que vale assistir. É um episódio só. É o primeiro episódio desse documentário chamado A Indústria da Cura. Aqui você mostra ela com o carrinho que ela usa dentro do hospital, com todos os óleos essenciais e vegetais e todos os procedimentos de limpeza, segurança, tudo que ela usa para usar isso dentro do ambiente hospitalar. Como eu falei, no esporte também é uma tendência muito grande. Os óleos essenciais estão cada vez mais sendo utilizados por atletas de alto nível para melhoria de performance, principalmente nos jogos, nas atuações mais críticas desses profissionais. Eu tenho times de futebol aí como Corinthians, Palmeiras, e jogadores de tênis, corredores, e diversos tipos de atletas usando óleos essenciais nas suas partidas mais importantes. Um outro sinal que a gente continua observando no mercado é grandes empresas, grandes farmacêuticas começando a usar óleos essenciais nos seus produtos. O primeiro medicamento foi utilizado óleos essenciais de lavanda, foi o Silexan, esse aí da Lacia. Ele, na verdade, é uma cápsula com óleo essencial de lavanda e só, mais nada, para ser feito de uso oral, com prescrição médica, e não tem mais nenhum outro produto. É óleo essencial de lavanda. E funciona muito bem, e é usado para relaxamento, para sono, para depressão, para estresse agudo, para diversas aplicações. E é claro, fazendo o sucesso que fez, outras farmacêuticas começaram a lançar os seus. Esse é um grande problema do investimento em produtos exclusivos com óleos essenciais, porque ele não permite que você faça um patente de um produto natural, você não pode patentear a lavanda. Então, se você fez um produto e deu certo, todas as outras começam a copiar igualzinho e você não tem muito o que fazer. E isso também esse é um dos pontos que limita o investimento em pesquisa e produtos só com óleos essenciais por grandes farmacêuticas, grandes empresas. Mas a gente consegue lidar com isso e a gente acaba escolhendo o que é bom para a gente, e é por isso que esses produtos existem. Esse aqui é um outro produto muito interessante, um produto militar usado para primeiros socorros, para queimadura, e ele é feito basicamente de água e óleo essencial de melaleuca. Você vê que não tem um produto sintético, não tem outra coisa, não tem, é óleo essencial de melaleuca, que é ótimo para bactérias, prevenir infecções, além de ajudar na cicatrização depois. Então é um excelente produto para usar em queimaduras, é usado em diversos locais do mundo, e é água e óleo essencial de melaleuca. Não precisa acreditar, isso é ciência e isso funciona. Você tem aí o Vic Vaporub, que você provavelmente já conhece, tem na sua fórmula uma composição com óleo essencial de eucalipto ou óleo essencial de pinho da Sibéria, aí dependendo da versão que você compra. São óleos ótimos para o trato respiratório e um dos componentes principais da fórmula do Vic. Aqui o Vic, como não é só óleo essencial, eles têm uma fórmula com outros produtos dentro, e eles aí sim conseguem fazer a patente do seu produto. É uma forma da farmacêutica conseguir usar um produto natural e, ao mesmo tempo, conseguir fazer uma patente do que ela pesquisou, do que ela investiu, quando ela mistura isso com outros componentes. E o que a gente conclui com tudo isso que a gente viu aqui? Que não existe dúvida que a aromaterapia funciona, né? Você tem produtos militares, você não acha que o militar ia levar um produto de primeiros socorros para queimadura em campo porque ele acredita de forma mística naquilo. Não, é ciência e aquilo funciona. Né? Você usa em medicamentos, você tem investimento de medicamentos exclusivos, né, como a gente viu aqueles produtos que só tem lavanda, ou em produtos que tem como um componente dentro, como o Vic. Então, que isso funciona, não tem dúvida. Você tem o apoio da Organização Mundial da Saúde, a aprovação no SUS, adoção por milhares de hospitais do mundo e crescendo no Brasil. A gente ainda está muito atrás do que é feito lá fora, mas aqui tem crescido e a intenção e a procura para colocar isso no ambiente hospitalar, clínico, é muito grande. E é óbvio, claro, em spas, em diversas outras formas de usar a aromaterapia, tem crescido bastante. Times de futebol, como eu falei, Palmeiras, Corinthians, jogadores de tênis, corredores, diversos outros profissionais do esporte estão usando óleos essenciais para poder melhorar a performance em campo, o que é incrível. Você tem as adoções em clínicas e hospitais no Brasil, como eu falei, um mercado que cresce, 68% do mercado de óleos essenciais é serviços. Lembra que a gente mostrou aquela convenção da Young Living e a doTERRA tem igual, e outras grandes empresas de mercados bilionários de venda de óleos essenciais? Então,
toda a venda de óleos essenciais não é nem metade do mercado. 68% dos mercados é serviços relacionados a isso, que é o que a gente oferece quando a gente conhece a aromaterapia. E, claro, a popularidade disso também fez que a Netflix usasse esse assunto para fazer no seu documentário da indústria da cura. E existem muitas oportunidades de trabalhar. Trabalhar com algo que faz diferenças para as pessoas, de ser pioneiro, de ter tempo para ganhar experiência, de ser bem remunerado, principalmente no Brasil, onde isso agora está começando a decolar e é um momento sensacional para você começar a adotar a aromaterapia no que você já faz ou como uma nova profissão, uma transição de carreira, dependendo aí do que você procura. Esse é o melhor momento que a gente já teve para entrar no mercado de aromaterapia. É um momento em que você tem informação, você tem cursos, você tem acesso às coisas, mas ao mesmo tempo o mercado não está longe ainda de ser saturado. Então, quando você está muito no início, você tem dificuldade de crescer. Quando você está muito depois, você já tem uma concorrência muito grande e você não tem tempo para ir crescendo aos poucos. Então, a gente está nesse meio termo que é sensacional, que é o momento onde você tem acesso às coisas, tem acesso às informações, tem referências fora do Brasil para onde isso está indo e, ao mesmo tempo, você tem uma perspectiva gigantesca desse mercado crescer no Brasil, já está crescendo, então é um momento sensacional para você entrar. E a gente vai falar um pouco dessas oportunidades, né, que é para quem quer ser aromaterapeuta ou quer usar a aromaterapia na sua profissão atual, do que você já faz. Aí eu estou falando aí, por exemplo, de médico, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra e outras profissões. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que é celebrante de casamentos e ela começou a usar a aromaterapia para as conversas com os noivos antes e depois, para deixar as pessoas tranquilas durante a cerimônia, um pouquinho antes da cerimônia, diminuir o estresse, a ansiedade, promover o relaxamento, e ela tem feito um trabalho incrível, super diferenciado e que tem valorizado também o trabalho que ela faz, e ela acaba cobrando mais por isso, porque é incrível o resultado e como as pessoas acabam indicando o trabalho dela, que é totalmente diferente. Então, a gente sempre fala aqui da área de saúde, mas dependendo da sua criatividade e do que você faz, a aromaterapia pode ajudar em diversas áreas. No final de contas, a gente está falando aqui de pessoas, né? De melhorar a qualidade de vida, de melhorar sensação, de melhorar emoção, e isso todos nós temos em todas as atividades que a gente faz. Mas quais são essas oportunidades que a gente fala, né? E é isso que eu vou mostrar algumas delas agora. Vou começar pelas mais simples, que, por exemplo, uma revenda de óleo essencial. A revenda é uma forma básica e fácil, né, de entrar no mercado, mas hoje já existem muitas pessoas vendendo e a concorrência pode ser grande. As pessoas vendem sem nota, abaixo do preço de mercado, às vezes tem alto capital de giro, com estoque muito grande, e fica difícil de você que quer fazer tudo certinho, quero vender certinho, comprar, emitir nota fiscal, fazer tudo direitinho, que é como eu gosto de trabalhar. Às vezes fica difícil de você concorrer com todos esses que estão no mercado sem fazer as coisas direito, e infelizmente o mercado brasileiro ainda aceita bastante isso, né? Então, a revenda de óleo pode ser legal, aí dependendo de onde você mora, onde você está, a audiência que você já tem, as pessoas que você já conhece, talvez possa ser um bom negócio para você. De repente, você tem acesso a muita gente, a um clube, a um condomínio, e aí você tem volume para as pessoas comprarem, ainda pode ser um bom negócio. E eu acho que para vender você precisa conhecer, né? Eu acho que você tem duas coisas diferentes, tem o vendedor de óleo essencial e tem o aromaterapeuta. Se você, um vende óleo e o outro sabe atender e recomendar o óleo essencial de forma personalizada. Se você conseguir juntar as duas coisas, e aí é sensacional. Se você aprender a usar, recomendar com segurança e ao mesmo tempo tiver o óleo para vender, eu tenho certeza que você vai vender muito mais. Então, essa é uma das formas de atuar na aromaterapia. A outra, talvez a que eu mais goste, é o atendimento de aromaterapeuta, para quem quer fazer uma transição de carreira, ou quer uma coisa nova, ou já trabalha com outras terapias. Eu acho que o atendimento com aromaterapeuta é sensacional. O mercado é carente de bons profissionais e profissionais dedicados, tem muito espaço para ganhar dinheiro. É uma consulta, você pode cobrar aí de 150 a 500 reais, aí dependendo do local que você está e da sua experiência. E é uma opção muito boa, que depende só de você, em que você consegue criar um diferencial maior do que na venda de óleo essencial, né? Que no final você está vendendo o mesmo produto que outros vendem, e as pessoas acabam comparando só preço, e aqui não, você não compara um médico com outro pelo preço, sim pela qualidade, né? E o aromaterapeuta é a mesma coisa. Se você for um bom profissional, e for dedicado e fizer bons atendimentos, o que não é difícil, tá? Se você estudar, não é difícil, você vai ser recomendado e vai poder cobrar um pouco mais por isso. E eu tenho certeza que isso aqui é um excelente negócio para quem quer
quem gosta dessas terapias, quem quer ver o resultado de perto, né? Porque é sensacional quando você vê você orienta alguém e você vê aquele resultado de perto. Então, isso aqui também é muito significativo para quem gosta de aromaterapia. Uma outra coisa que você pode trabalhar é cursos, é ensinar aromaterapia. E eu nem estou falando de fazer cursos como eu faço. Eu tenho uma escola de aromaterapia com cursos complicados e grandes de formação. E aí sim claro que você pode chegar lá, não tenho dúvida nenhuma, mas aí você demanda assim, de uma equipe de filmagem, edição, marketing pesado, investimento. E para começar, você não precisa fazer isso. Você pode fazer cursos, promover workshops e cursos pequenos no seu condomínio, na sua igreja, no seu clube, com as pessoas que você conhece, dentro da realidade que você vive. Você pega uma tarde, ensina um básico de óleos essenciais, como que usa, como que faz, como são as principais formas de utilização, os benefícios dos óleos essenciais. Pode até vender óleos essenciais também nesse mesmo evento. E você cobra aí R$100 por pessoa, 10 pessoas, você tem R$1.000 numa tarde. Então, você pode promover isso com o tempo em vários locais diferentes e viver disso, não tenho dúvida nenhuma. Pequenos cursos, pequenos workshops e venda de óleos essenciais junto, talvez seja uma coisa bem legal para você fazer. E é claro, você pode fazer de tudo, né? Mas são algumas ideias que você pode usar para viver e viver bem de óleos essenciais, de aromaterapia. Uma outra coisa que é possível ser feito, você pode começar devagar, e eu tenho alunas que fizeram isso e começaram assim, com um quartinho, uma casinha pequena, e foram montando o seu spa e abrindo, oferecendo serviços especializados. Por exemplo, um relaxamento com óleos essenciais, integrando com outras técnicas como massagem. Você pode fazer atendimento de aromaterapia, criar um spa aromático, que eu tenho certeza que a procura é grande e tem cada vez mais pessoas precisando disso. Então, se você oferecer um bom serviço, não tenho dúvida que essas pessoas vão voltar, vão recomendar, e é um bom negócio para você começar. Aí, dependendo de onde você está também, é um negócio físico, talvez precise de um pouquinho mais de investimento, mas dá para começar pequeno e ir crescendo conforme você vai ficando conhecido e ganhando experiência. E da mesma forma do spa, eu chamei aqui de clínicas especializadas, e aqui seria uma coisa mais focada na aromaterapia, onde você tem espaços aromáticos, banhos com óleos essenciais, escaldapés, massagens. Mas no final acaba sendo muito parecido com o que a gente falou do spa, mas uma clínica especializada no uso dos óleos essenciais, onde você pode desde criar experiências de relaxamento, ansiedade e ao mesmo tempo fazer atendimentos personalizados de aromaterapia para qualquer condição de saúde, dentro dos limites da aromaterapia, claro. É também um ótimo negócio, que também você pode começar pequeno e ir crescendo e transformar isso numa coisa gigantesca. Mas existem outras aplicações que talvez você não tenha pensado e para mostrar para você que o mercado de aromaterapia é grande. E a primeira delas é usar o uso de óleos essenciais orientando atletas amadores. Isso é um mercado que ainda é muito pouco explorado, mas que vai explodir a qualquer momento. E se você conseguir mostrar que tem atletas de alto desempenho usando, as pessoas vão querer usar, porque as pessoas querem usar o que os atletas que elas reconhecem, que elas gostam, que elas admiram, usam. É assim que funciona, não só em equipamentos, mas também com atividades para a saúde e atividades físicas. Diferente dos atletas profissionais, os atletas amadores não têm equipe médicas e especialistas à disposição dele para orientar o que eles fazem, e eles vão precisar de profissionais que conheçam óleos essenciais para orientá-los como usar, qual óleo, onde que usa, como que usa, qual o melhor momento, e é isso que um aromaterapeuta pode fazer. Então você pode, se você já gosta, ou já conhece um pouco desse mercado de preparação física, de academia, de saúde e alimentação talvez, pode ser um complemento muito bom para você conseguir botar um serviço diferenciado para esses atletas amadores e também para trabalhar dentro de academias e locais de preparação física, por exemplo. É um mercado muito interessante. Se você já conhece um pouquinho dele, talvez usar aromaterapia pode ser um grande diferencial. Hospitais, sem dúvida, é uma coisa que vai crescer gigantesca. O que a Amy Quartzberg, que eu falei lá da Netflix, está fazendo nos Estados Unidos, pode ser feito aqui no Brasil tranquilamente, criar uma consultoria para ajudar esses hospitais a implantar programas de aromaterapia. Existe uma restrição legal, se você não tem formação na área de saúde, você não pode atuar dentro do hospital como aromaterapeuta. Você não poderia atender alguém dentro de um ambiente hospitalar usando óleos essenciais, por melhor que seja o seu conhecimento.
Então, a lei hoje limita a atuação dentro do ambiente hospitalar somente a profissionais que têm formação na área de saúde. Então, por exemplo, se você for um enfermeiro como a Amy e conhecer de aromaterapia, você pode atuar como aromaterapeuta dentro do hospital, mas se você não tiver a formação, você não pode. Você pode abrir uma clínica do lado do hospital, mas dentro do hospital você não pode atuar. É a única limitação que existe, mas mesmo que você não possa atuar indicando para paciente, você pode atuar dentro do hospital ajudando no controle e na criação de um programa de aromaterapia. E aonde vai ser usado, orientando, treinando profissionais, selecionando produtos, criando protocolos e procedimentos de limpeza, de organização, de gestão de produtos. Você pode fazer toda uma consultoria, não tem absolutamente nenhum problema. A única coisa que você não pode, se você não tiver formação na área de saúde, é indicar óleo para uma pessoa dentro do hospital. Você pode fazer isso fora, mas dentro, por uma questão legislativa antiga, você não pode fazer isso. Uma outra forma é escolas. As escolas, sem dúvida, vão adotar óleos essenciais mais cedo ou mais tarde, em massa. Algumas já estão adotando, já estão usando dentro de sala de aulas, e com resultados muito bons. A quantidade de professores, pedagogos que entram no meu curso hoje tem aumentado muito, e eu não tenho dúvida que isso é reflexo da percepção de que a aromaterapia pode fazer um excelente papel dentro de escolas, principalmente com crianças. Eu não estou falando de bebês, mas estou falando de crianças aí para o 3º, 4º, 5º, 6º ano, onde começa a escola a exigir um pouco mais do aluno de atenção, de foco, de memória, de concentração, de redução de estresse. Então, tudo isso os óleos essenciais podem ajudar dentro da sala de aula, dentro de laboratórios, em diversas aplicações diferentes. Não tenho dúvida que as escolas são um ótimo caminho para você, de repente, oferecer um serviço de profissional de aromaterapia, de orientar essas escolas a ter resultados, fazer experiências. Eu não tenho dúvida que você conseguir uma escola que compre a sua ideia e você coloque lá, faça uma experiência numa turma e se eles virem resultado, eles vão adotar na escola inteira e vão falar para outras escolas, isso vai crescer exponencialmente. É um mercado pouco explorado que, se você começar a explorar, você vai ser a referência e vai ganhar muito dinheiro com isso, não tenho dúvida. Empresas, você quer um lugar mais estressante do que ficar confinado 10 horas por dia num escritório, né? A maioria deles não é tão bonito quanto esse da foto, e alguns deles nem luz natural tem. Então, a aromaterapia pode ajudar no estresse, na concentração, no foco, na produtividade, relaxamento, ânimo, e tudo isso se reflete na melhor interação entre as pessoas, e eu não tenho dúvida que isso vai melhorar a produtividade da empresa como um todo. Então, criar programas de aromaterapia para empresas também é um ótimo negócio que você pode fazer. Como que eu faria isso numa empresa? Eu consideraria convencer uma empresa a aceitar o meu serviço de graça até que elas percebam o valor. Uma vez que ele percebeu o valor, contratar você como um consultor para ajudar nisso, selecionar produto, ver onde coloca, como que usa, quais são os óleos, quais os benefícios. Isso é muito pouco dinheiro para as empresas. Então, se ela vê o benefício, se você conseguir mostrar o resultado uma vez, ela vai te contratar e vai te recomendar para diversas outras empresas. Então, é um mercado que se fala bastante, os profissionais se falam entre as empresas. Então, se uma empresa faz e deu certo, a outra olha, quer fazer também. Então, talvez você tenha uma dificuldade de começar, mas uma vez que começou, você vai deslanchar, não tenho dúvida nenhuma. E da mesma forma que a gente fala de empresas, a gente está falando de fábricas, né, que é o mesmo conceito. Os trabalhadores de fábrica que podem se beneficiar com estresse, com mais foco, concentração, quem sabe reduzir a quantidade de acidentes, melhorar a produtividade. Eu não tenho dúvida, se você manter mais focado, se você tiver num ambiente mais agradável, se estiver se sentindo bem, você produz mais, você fica mais atento, você tem mais segurança, isso é mais do que comprovado. E os óleos essenciais são um caminho que pode promover tudo isso para essas empresas. Outra coisa que você pode fazer é eventos, né? Quem não quer deixar um ambiente aí mais alegre, mais feliz, os óleos essenciais podem ajudar nisso. E aqui eu estou falando de aromatização de ambiente com óleos essenciais que podem trazer mais ânimo, mais alegria, deixar as pessoas mais alertas, mais felizes. Tem alguns óleos até que fazem as pessoas rirem um pouco mais. Né? É uma oportunidade muito legal para você fazer isso em grandes eventos e criar um serviço diferenciado que pouca gente hoje oferece. Então, sua concorrência é pequena e o resultado que você tem é incrível. E aqui eu estou falando de eventos
como uma festa, mas você pode ter eventos corporativos, você pode ter grandes reuniões, você pode ter apresentações, workshops, tudo isso onde ambientar aquele local com óleos essenciais pode fazer uma diferença incrível. Bom, e o próximo aí para mais focado no serviço público, mas também para empresas privadas de transporte. Eu não sei por que nunca ninguém pensou nisso, porque os óleos essenciais podem deixar talvez as pessoas chegarem no trabalho ou voltarem para casa mais calmas e menos estressadas e menos ansiosas. E no nosso país a gente vai precisar de muita lavanda, porque o nosso transporte público não é de boa qualidade, mas eu não tenho dúvida que tem uma oportunidade aí de tornar esse serviço de transporte, que às vezes é estressante, um pouquinho mais agradável para os passageiros e criar esse diferencial. E essas empresas que têm interesse nisso vão precisar de profissionais como vocês. E você oferecer o seu serviço, mostrar que funciona, fizer um teste, a empresa vai te contratar para fazer isso em toda a sua frota. Não tenho dúvida nenhuma. Essa é a forma de fazer. A gente só precisa estudar, se dedicar, gostar e olhar para todas essas oportunidades e ver qual delas se encaixa melhor em você, no que você gosta, no que você sente, no que você quer trabalhar e ir a fundo, que eu tenho certeza que a aromaterapia pode dar um futuro muito legal, não só financeiramente, mas também de satisfação com o trabalho que você faz e com o bem que você faz às pessoas. Esse trabalho é um trabalho bonito, é rentável, é muito abrangente, como a gente viu, de forma que você pode trabalhar de muitas formas diferentes. Eu não tenho dúvida que isso pode mudar a sua vida, não só financeiramente, mas te trazendo mais prazer em trabalhar e ver o resultado que você está causando nas pessoas. E se você já é um profissional da área de saúde, ou um outro profissional onde que a aromaterapia pode se encaixar no seu trabalho, você vai criar um diferencial e resultados ainda mais incríveis para os seus pacientes ou clientes. As pessoas querem produtos naturais. Eu vi uma pesquisa no livro da Jane Burkle sobre a aromaterapia clínica que ela fez no hospital que ela trabalhava para pacientes pós-cirúrgicos que iriam usar medicamentos para enjoo. Normalmente, anestesia, dependendo da anestesia ou da cirurgia que foi feita, você sempre causa um enjoo depois daquele procedimento. E, em muitos casos, você toma medicamentos para náusea, para enjoo, e ela oferecia para esses pacientes duas opções. Ou você toma o medicamento normal, que normalmente é dado, ou uma abordagem natural com óleos essenciais. E aí o paciente podia escolher qual que ele queria fazer. E o mais incrível é que 72% das pessoas escolheram a abordagem natural, mesmo sem ter conhecimento prévio. Fora o fato de que os dois funcionavam muito bem, o natural funcionava tão bem, em alguns casos até melhor do que o medicamento sintético que normalmente se usa, além de custar menos, o que mais a gente aprendeu com isso foi que 70% das pessoas preferem o natural. As pessoas querem isso. Esse é o principal resultado dessa pesquisa para mim. Não foi nem que os óleos essenciais funcionam tão bem quanto o remédio, ou às vezes até melhor. O principal resultado dessa pesquisa é 70% das pessoas preferem uma abordagem natural. As pessoas querem isso, é só você mostrar para elas a oportunidade e elas vão escolher ir por esse caminho. E é isso que a gente tem que fazer em diversos aspectos da nossa vida, diversos aspectos das empresas, diversos aspectos do serviço que a gente oferece. Se você mostrar uma opção natural, as pessoas vão querer. Então, é isso que é a principal, talvez, mensagem do mercado que a gente tem hoje e da perspectiva que a gente tem de usar a aromaterapia, que é natural, tem embasamento científico, tem credibilidade, tem ciência, tem biologia e funciona perfeitamente para o que as pessoas querem. Com todas essas possibilidades, toda essa variedade de óleos, toda essa ciência que eu falei, todos esses métodos avançados de ensino que tem hoje, não tem como dar errado. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com você mesmo quando você começar a atuar, aprender e usar a aromaterapia. Eu gostaria de agradecer o seu tempo, a sua dedicação, a sua atenção para me ouvir até aqui. Gostaria de te convidar a conhecer a minha escola de aromaterapia aqui embaixo, se isso te inspirou. Tem todas as informações aqui nessa página, tem o nosso contato de WhatsApp para você tirar qualquer dúvida que você precisar. E eu desejo muita saúde, muito sucesso e que você dê asas aos seus objetivos, sejam eles quais forem. Obrigado pelo seu tempo, conheça aqui a nossa escola e te espero na próxima oportunidade. Um abraço e até mais.